Ou seja, não podemos confiar e acreditar que algum outro meio, a não ser o próprio Deus, possa ser a nossa esperança, a nossa salvação. O verso 4 diz a razão: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Príncipes poderosos, reis poderosos, imperadores, os grandes líderes da humanidade em toda a história são e foram apenas homens e não deuses. Portanto, morrerão como qualquer outro homem, assim como os que já morreram. É isso que o salmista quer dizer. Não importa o quanto eles foram poderosos, não importa o quanto eles dominaram, não importa quantas nações se prostraram diante dos seus pés por algum tempo. Eles apenas são homens, apenas voltarão ao pó. Saindo deles o espírito, ou seja, morrendo, eles voltam ao pó. Não há nenhuma divindade neles. Embora, se você estudar a história, vai ver que os reis da antiguidade, eles se sentiam deuses. Os faraós, eles se intitulavam como deuses no Egito. Os próprios Césares também se viam como deuses, filhos de Zeus. O próprio Estado romano era declarado como um deus, e assim por diante. Tudo isso demonstra claramente, meu irmão, minha irmã, a transitoriedade do homem, que no auge desses líderes, desses poderes, todos tremiam diante deles. E alguns realmente acreditavam na divindade, na eternidade deles, e colocavam sobre eles a esperança e achavam que neles havia salvação. Mas já todos eles passaram, assim como todos os da atualidade que governam o nosso mundo, que se acham poderosos, imbatíveis, que se acham senhores da vida. Todos eles, ao sair deles o espírito, voltarão ao pó como o homem mais simples da terra. Assim também eles vão voltar ao pó. O homem confia tolamente no dinheiro, no poder ou na sua força física. Mas, no entanto, nada disso é eterno, nada disso é garantia de felicidade, nada disso traz sentido à existência realmente. Davi faz uma declaração fantástica no Salmo 144, verso 3 e 4. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O homem é como o sopro, os seus dias como a sombra que passa. Exatamente essa ideia é claríssima nas Escrituras, de que o homem é apenas como um sopro, o homem é apenas como uma neblina, o homem passa rapidamente. Quem coloca confiança no homem depende do fôlego passageiro. É loucura para qualquer homem colocar o coração na vida passageira e frágil de sua breve existência aqui. Um exemplo clássico é de Alexandre o Grande, que ao saber da existência de outros planetas, lamentou por não ter conquistado nem esse aqui. O que restou para ele foi uma urna fúnebre. Veja, meus irmãos, não importa o quanto você conquiste, não importa o quanto você tenha, não importa o dinheiro que você possa obter, nada disso é garantia de felicidade, nada disso é sentido ou traz sentido à própria existência. Você cairá no esquecimento como todos esses homens caíram. E estes que eu citei foram homens que marcaram a história, mas apenas são lembrados como homens que viveram aqui e conquistaram, mas eles estão mortos, aguardando o dia do juízo. E a todos os ímpios estará assim, guardando o dia do juízo, e se prostrarão diante daquele que é rei sobre todas as coisas. O profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele é chamado para ser profeta, o rei Ezequias havia morrido, o rei de Judá, o rei Uzias havia morrido, era o rei de Judá, e havia trazido prosperidade a Judá, expandido o reino, e era quase que adorado. A nação havia confiado nele como rei, e agora o rei estava morto, e havia então uma crise nacional por causa disso, de insegurança. E aí Isaías vai ao templo orar, e diz lá em Isaías capítulo 6, no verso 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor
assentado no alto e sublime trono. Isso quer dizer o quê? Quando Isaías vai orar, ele ora no ano da morte do rei Uzias, quando a nação está desesperada porque confiava em homem, e esse homem havia morrido, que era o rei Uzias. Isaías diz que viu o Senhor, e o nome Senhor lá é Adonai. Eu vi o soberano, eu vi aquele que governa, eu vi no alto e sublime trono. Isso quer dizer que Uzias havia morrido, mas o rei dos reis, Senhor dos senhores, nunca morre, continua governando a história. Esse é o nosso Deus, é por isso que nós devemos louvá-lo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém.